Como dissemos ontem, Flamengo embarcou para o Equador com 3 desfalques. Plata é recebido pelos equatorianos como um verdadeiro ídolo. Aliás, tem que ser, né? Opa, tem que ser. Defesa de Bruno Henrique se pronuncia pela primeira vez. Também temos Michael rebate as críticas. Futuro da seleção brasileira. Jornal aponta um novo técnico para comandar o nosso selecionado, galera. E por fim, depois de basicamente 1 mês e meio, reaparece Cleiton. A gente vai explicar, inclusive, o porquê dele estar voltando. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, pá, pum, E deu. assim é. Bom, bora começar então com as notícias. O mundo hoje amanheceu um pouco mais triste. Infelizmente morreu o Santíssimo Papa Francisco. Que triste. Que Deus o tenha. Serviu muito para o nosso planeta, ajudando sempre com muita fraternidade, paz e carinho. Desejamos a ele um bom descanso. Afinal de contas, merece, né? Pois é, sempre pregando a paz, né, em todo lugar que ia, pedindo a paz para todo mundo. Ele que era muito ligado, né, ao futebol, principalmente ao futebol, torcedor declarado do São Lourenço, da Argentina. Nem tudo é perfeito, né, Papa? Mas por 4 oportunidades aí ele recebeu a camisa do Flamengo, sempre com muito carinho, inclusive uma delas das mãos do nosso Zico, né, o Galinho. Fica aqui o nosso lamento e a nossa homenagem ao Papa Francisco. Para ver que apesar de não ser perfeito, a gente tenta, né? A gente tentou. Então, bora lá com as notícias, galera. O Flamengo montou um estratagema diferente para essa terceira rodada da Libertadores, viajando para o Equador com 2 dias de antecedência. Ainda ontem teve a reapresentação antes da viagem e por lá alguns jogadores, óbvio, foram entrevistados. Foi o que aconteceu com o Michael, um dos mais criticados do Flamengo nesses últimos jogos. Tudo devido ao quê? A falta de efetividade no ataque. E eu só queria, antes de falar sobre o que ele disse, fazer uma ressalva. Não é somente o Michael que deve ser criticado, é todo o ataque. Todo mundo vem trabalhando mal na parte final e perdendo gols que são importantes para o nosso time. Entra, no caso do Michael, sim, muitas vezes um pouquinho de ineficiência, um pouco mais acentuada do que o restante dos atacantes. Então, lá ele foi questionado sobre essas críticas que ele vem recebendo. Michael falou o seguinte: o que a gente quer é que se for para empatar ou perder, que seja assim, brigando do início ao fim. Inclusive o Felipe Luiz havia dito o seguinte, que o Michael, depois dos jogos, ele continua treinando para aprimorar, não é isso? Tem que treinar mais, inclusive. Tem que treinar mais. Bem mais. Dentro do ataque, criando oportunidades, temos que aprimorar alguns erros. É impossível não ter calma para finalizar. Complicado, hein? Eu acho. Sabe, galera, o que vem mostrando jogo a jogo, principalmente as atuações do Michael, é exatamente isso. Falta de calma na última bola. A impressão muitas vezes que passa é que essa falta de base que o Michael teve, hoje influencia muito, principalmente nas suas decisões, o que acaba atrapalhando não só a ele, mas ao time que ele defende, no caso, o nosso Flamengo, né? O toque de bola do Flamengo entre os jogadores é algo incrível, é algo que, quando eles fazem corretamente, é de impressionar, de encher os olhos. Mas eu acho que o que acontece muito de errado no ataque do Flamengo
É muito toque de bola dentro da área. Muitas vezes os nossos atacantes, eles estão livres dentro da área, só que fica aquele toca, aí a defesa vai e se fecha. Falta de objetividade. Aí sim fica difícil e é realmente impossível ter calma para finalizar no momento desse, você pressionado por 3, 4 jogadores, né? Verdade. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo se prepara para mais um confronto na Libertadores. E ontem, o clube divulgou a lista dos relacionados para a partida contra a LDU. A lista completa nós colocamos para vocês na comunidade aqui do canal, ok, galera? Mas vamos falar sobre os desfalques, porque Felipe Luiz não terá para essa partida à disposição Alexandro, Alan e Nico de la Cruz. O lateral esquerdo devido àquele problema que ele teve durante o jogo contra o Juventude, isso já era fato, a gente tinha muito mencionado isso aqui no canal, e já o volante e o meio-campista, também já havíamos falado aqui no canal, são baixas, pois enfrentam dificuldades em atuar na altitude. Então é isso, galera, são 3 baixas para Felipe Luiz para esse jogo de amanhã. Na contrapartida, um jogador que não participa de nenhum jogo do Flamengo desde o dia 16/3 contra o Fluminense, Cleiton, reaparece. Eu, de verdade, fiquei meio sem entender essa chamada para o Cleiton ser relacionado para a Libertadores. Por quê? O jogador está vivendo um conflito internamente dentro do Flamengo por causa de renovação. Ele foi afastado do elenco. O Flamengo tem problemas, sim, no setor de meio-campo e defesa devido às ausências que a gente acabou de mencionar. Mas, sem desmerecer o rapaz, depois de tantas polêmicas que foram criadas, o assunto não ter ido adiante, porque o Flamengo não partiu para nenhuma outra oferta de renovação e muito menos os empresários do jogador tentaram alguma coisa com relação ao Flamengo. E agora aparecer relacionado? É esquisito isso, não? Pois é, eu também achei, né? Mas... Repetindo, ele é zagueiro e tá há 1 mês e meio sem atuar. Sei lá. Bom, galera, seguindo com as notícias, na noite de ontem o Flamengo desembarcou em Quito, no Equador, para o jogo de amanhã. Ontem o elenco treinou na parte da manhã no Ninho do Urubu e depois seguiu viagem em voo fretado. A delegação chegou ao hotel lá no Equador por volta das 22h30. A programação hoje, amigos, prevê um último treino do elenco antes desse jogo. Importante destacar que esse será o primeiro treino, né, com a equipe completa, tendo em vista que ontem, no Ninho do Urubu, foi apenas aquele treino regenerativo. Na chegada do Flamengo em Quito, a sensação do momento, o jogador mais tietado por todos os torcedores, foi ele, Gonçalo Plata. No desembarque do hotel, ele foi um dos jogadores mais procurados para fotos e autógrafos. Por que será? Será que é só porque ele está em casa? Com certeza, Ou né? porque ele está vivendo uma boa fase no Flamengo? Dentro do Flamengo ele vive um bom momento e ser equatoriano, sem dúvida nenhuma, é extremamente relevante para eles. Colabora só um pouquinho, só, né? quase nada, quase nada. Seguindo com as notícias, no Real Madrid, Ancelotti está vivendo possivelmente um dos últimos capítulos de uma história. Aos 65 anos está muito claro que o treinador não vai continuar no Real, independente de onde seja o seu futuro, viu, galera? Aliás, vem sendo muito criticado, ele e Vinícius Júnior. Os caras, quando começam a pegar no pé lá, é muito complicado, viu, amigos? O jornal The New York Times apontou como certa a contratação por parte da CBF do treinador italiano. Já Ancelotti dá uma erguida de pé nesse lance e fala o seguinte: eu só vou conversar sobre o meu futuro quando se encerrar o ano de futebol na Europa, que acho que todos sabem, se acaba sempre na metade do ano corrente. Junta-se a isso uma informação de que a CBF mandou um emissário para a partida entre Real Madrid e Arsenal pela Champions League para observar e muito possivelmente bater um papo com o Ancelotti. Nesse momento, a gente entende, até devido à colocação de um jornal tão sério quanto o The New York, como sendo realmente o futuro comandante da seleção. Vamos aguardar e ver
que caminho vai se tomar. Afinal de contas, a gente está aí em vias de eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil mal precisando de um treinador e não tem. Urgente, né? Urgente. Bom, galera, e seguindo com as notícias, e como anda a situação de Bruno Henrique? Bom, a defesa do jogador se pronunciou pela primeira vez após todo o acontecido. A nota da defesa de Bruno Henrique diz o seguinte, galera: o atleta Bruno Henrique é conhecido e respeitado por sua simplicidade e comprometimento com o esporte. Nunca esteve envolvido em esquema de apostas. Pelo contrário, acredita que o negócio de apostas deveria sofrer cada vez mais restrições pelas autoridades. As distorções que estão sendo causadas pela interpretação e divulgação indevida de mensagens privadas, fora de contexto, serão esclarecidas no curso do processo. O atleta confia que o Poder Judiciário oportunamente corrigirá a injustiça que está sendo cometida. Galera, nos resta aguardar e ver o desfecho dessa história. Estamos, como prometemos a todos vocês, atualizando sobre tudo que vem acontecendo. E como diz o ditado, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Assim é. Campeonato Brasileiro tem hoje o último jogo para encerramento da 5ª rodada entre Bahia e Ceará. Mas nos 5 primeiros colocados não vai sofrer nenhuma alteração, pelo menos importante para o lado do Flamengo, que fique claro. Os 5 primeiros colocados hoje do campeonato são Palmeiras em primeiro com 13 pontos, em segundo o Flamengo com 11, em terceiro o Fluminense com 10, quarto está ali o Bragantino também com 10 e em quinto o próprio Ceará com 7 pontos, que aí deve ter diferença de gols, pode tomar ou não a posição de Fluminense ou Bragantino. Fora isso, também tem a sorte que o Flamengo acabou tendo com um empatezinho no final do jogo do Vitória frente ao Fluminense e o azar de um jogo horroroso entre Palmeiras e Fortaleza, o Palmeiras acabar vencendo por 2-1 e no finalzinho do jogo ainda teve um pênalti perdido pelo atacante do Fortaleza. Uau, não? Que isso, que fase, hein? Que fase. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, uma excelente semana a todos nós, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.